e resolvi estar aqui com você para a gente conversar exatamente sobre essa questão. Ana, o que são manchas? Como é que as manchas acontecem? Por que elas acontecem? Mas a pele do rosto, ela mancha com facilidade, não mancha? Filtro solar ajuda? O sol realmente é ruim para a pele? Tomar colágeno ajuda nas manchas? As pessoas me perguntam isso o tempo todo. Ana, gravidez aumenta a mancha? Alimento da mancha, anticoncepcional da mancha? As pessoas me perguntam isso o tempo todo. Então vamos conversar um pouquinho de mancha? Vamos falar como elas acontecem e como evitá-las, como tratá-las, porque assim, tem o tratamento preventivo, tem o tratamento curativo, e são duas situações diferentes, elas se intercalam, mas elas são diferentes. Então vamos entender o que é a mancha. A mancha, ela acontece na pele por quê? Nós temos 3 camadas de pele: epiderme, derme e hipoderme. Quando a epiderme encontra a derme, que fica aqui bem nesse comecinho, a primeira camada da pele, o que acontece? Junto comigo aqui, ó. Então vamos entender, ó. A gente tem 3 camadas de pele. 1, 2, 3. Isso aqui forma a pele. A gente tem a primeira, a segunda e a terceira camada da pele. A primeira é a derme. A segunda, epiderme, tô até errado. A segunda derme e a hipoderme. Então o que acontece? Então a gente tem a epiderme, que é a primeira camada da pele, a derme e a segunda e a terceira camada da pele, ó. 1, 2, 3. E daí, Ana, tá ao contrário porque eu tô filmando junto com você. Então, aqui bem no comecinho da epiderme, não importa o escrito, porque eu quero te mostrar para você entender. Bem aqui, ó, aqui no comecinho da epiderme é onde ocorre a renovação celular, onde as células se formam. E aqui também no comecinho da epiderme é onde estão localizados os melanócitos. Melanócitos, o que é? São as células que fabricam melanina. Então elas ficam aqui, ó, primeira, segunda, terceira, elas ficam aqui, ó. São esses xizinhos. E o que os melanócitos são? Os melanócitos, eles fabricam melanina. E a melanina, ela é muito importante para o nosso corpo, porque é ela que é responsável por proteger a nossa pele. É uma proteína. Quando o sol bate na pele, olha o que acontece. Esse melanócito, ele é estimulado a produzir melanina, que é a proteína que dá o quê? A proteína que dá proteção para a pele. E essa melanina, além de dar proteção, ela também dá coloração à pele. Então, por exemplo, o meu cabelo tem melanina, os meus olhos, minha sobrancelha, tudo que é pelo tem melanina, o que dá coloração. Uma pessoa de olho azul, por exemplo, não tem melanina. Uma pessoa de cabelo loiro não tem melanina. É isso que acontece. E daí, Ana, para que serve a melanina? Para proteger. Pode ver que uma pessoa de pele clara, ela se queima com mais facilidade. Por quê? Porque ela tem pouca melanina, e como ela tem pouca melanina, o que acontece? A pele se queima com facilidade. E esse melanócito, ele começa a funcionar de forma irregular. E o que acontece então? Ele vai escurecendo em determinadas regiões. Uma mancha, ela não é no rosto todo, por isso que é mancha. Ela é num pedacinho. Ela é num pedacinho da pele. E esse pedacinho da pele, o que acontece? Ele vai escurecendo. Por quê? Porque não se sabe por quê, naquela região, aquela célula, o melanócito, ele começa a funcionar de forma irregular. Então é como se ele estivesse produzindo constantemente melanina, como se aquela pele, por exemplo, estivesse exposta ao sol. Porque o melanócito, ele é acionado quando o quê? Quando você inflige raio solar sobre aquela pele. Quando o sol bate, quando uma luz branca bate, o melanócito começa a funcionar para poder impedir que o raio entre na pele e envelheça a pele, para proteger a pele. Só que mesmo sem o sol, aquela pele não para de produzir melanócitos, ela continua. E aí a melanina está sendo produzida e a mancha vai acontecendo, para você entender o processo da mancha. E aí a pele vai manchando. Então quando você começa a ter mancha, ela não começa de uma vez escura, ela começa levemente escura.
E o que você deve fazer então? A primeira coisa é usar um filtro solar. Eu vou lá nos filtros solares para conversar com você sobre isso. Então a primeira coisa que você vai fazer é usar um filtro solar. Porque o filtro solar, ele impede o quê? Ele impede que as manchas aconteçam. Ele é preventivo. Então, deixa eu te mostrar aqui o filtro solar que você vai usar no rosto. Esse aqui, ó. A gente tem o filtro solar 30. E ele, o que ele faz? Primeiro, ele vai impedir que os melanócitos produzam melanina. E o que esse filtro solar tem que ter? Proteção UVA e proteção UVB. Principalmente a proteção UVB, que é aquela que incide na epiderme. UVA incide na derme. Raio solar, quando você toma sol, ele tem dois tipos de raios solares, UVA e UVB. UVA vem aqui na derme e UVB, ele vem aqui na epiderme, onde estão os melanócitos. Então, você precisa ter proteção o quê? UVB. Você precisa ter proteção UVB. Para evitar mancha na pele. Para evitar envelhecimento precoce e ruga, você precisa ter UVA. Tá certo? Então, por isso que os filtros solares é importante você observar. O caso dos sumos que eu acabei de te mostrar, ele tem proteção UVA e proteção UVB. A UVB vai impedir as manchas na sua pele. A primeira coisa que você tem que fazer é se prevenir. Então, quando se fala em mancha, prevenção é a melhor coisa. Minha mancha está um pouquinho mais escura que a minha pele, então já usa filtro solar. Eu tenho horror à mancha, não quero que a minha pele manche. Já usa filtro solar. Porque é isso que vai impedir o quê? A coloração na sua pele. É isso que vai impedir que a sua pele fique com um tom diferente. Ótimo. E agora, Ana, já estou protegida, já uso filtro solar todo dia. Eu tenho que usar o filtro solar de 2 em 2 horas? Sim, você tem que usar o filtro solar de 2 em 2 horas. Por que você tem que usar o filtro solar de 2 em 2 horas? Porque filtro, ele não é cosmético, ele é filtro. E qual é a função dele? Filtrar o raio solar. Então, o que vai acontecer? Depois de 2 horas, tudo que não entra na sua pele evapora. Então, o filtro, ele te dá proteção por 2 horas. Então, depois de 2 horas, se você fosse medir o espectro do filtro, se ele tem proteção, ia estar zerado, porque tudo que não entra sai da pele. E daí que você tem que repor de 2 em 2 horas o seu filtro solar, certo? Então, cuidou da mancha? O que você faz? Usa filtro solar para poder se prevenir. Ana, e para tratar? Porque eu já tenho mancha, e agora? Tudo bem, o filtro não vai deixar ela ficar mais escura, eu já entendi. Mas e agora para não deixar essa mancha, para clarear essa mancha? Eu preciso de alguma coisa para clarear a mancha. O que você vai fazer para clarear a mancha? Você vai usar um produto clareador, um produto que iniba a produção de melanina, que iniba a produção dos melanócitos, dessa proteína que colore a pele. Minha sugestão, usar o Sumos Iluminador, que tem ácido glicólico. O ácido glicólico, o que ele é? Ele é um despigmentante natural. Então, olha como funciona o processo. Eu uso filtro solar, então eu vou impedir que o raio solar entre na minha pele e continue manchando aquela pele. Uso o Sumos Iluminador, que estimula a renovação celular, que vai clareando a minha pele, e aquelas células novas que vão se formar, porque o que acontece? Lembra que eu falei no começo da live, ó? Células novas, elas se formam bem aqui no comecinho da epiderme. Elas se formam aqui, ó, bem no comecinho da epiderme. Escrever ao contrário é muito legal, não sei se eu escrevi certo, escrevi, ó. Então, as células novas, elas se formam aqui, ó, bem no comecinho da epiderme. O que acontece? Os melanócitos, que são as manchas, as células que produzem melanina, também ficam aqui, bem no comecinho da epiderme, eles ficam dentro das células. Então, quando tem sol, eles mancham, aí essas células já chegam aqui completamente manchadas. O que nós vamos fazer aqui, ó? O que a gente vai estimular aqui? Nós vamos usar filtro solar, aqui, ó. Então, o filtro vai servir de barreira.
Aí o que vai acontecer? Quando o raio solar bater, ele não vai conseguir entrar, ele vai refletir. Por isso que é filtro solar, entendeu? Então você bate e ele reflete. Aí o que vai acontecer? As células novas vão se formar. Como não tem sol entrando, essas células novas, elas não vão ter manchas, não vão ter melanina nela, elas vão sair completamente livres de melanina. E aí o processo de renovação celular vai acontecer. Em vez de você ter células manchadas, você vai ter células novas na sua pele. É isso que o ácido glicólico ele faz. Ele é um despigmentante natural. Estimula a renovação celular e a formação de células novas livres totalmente de manchas na pele. É isso que um produto clareador, um produto para mancha faz. Por isso que é necessário que você use por muito tempo, por exemplo, por 30, por 40 dias. Por quê? Porque é o tempo de renovação celular. A resposta do seu organismo para as células novas se formarem é de 28 a 30 dias. Então leva 30 dias para uma célula se formar e aí aquela célula vai migrando, vai vindo para a superfície da pele, para a epiderme, e aí o que vai acontecer? A pele vai ficando jovem, a pele vai ficando clara, a pele vai ficando bonita. É isso que um tratamento para mancha você precisa indicar. Ana, melhor tratamento, primeiro, usar filtro solar todo dia de manhã, de 2 em 2 horas. E à noite, todo dia à noite, usa loção Sumos. A nossa loção Sumos, ela tem alfa-hidroxiácido, ela tem ativos que vão já ajudar a clarear a pele. Eu vou te mostrar para você que não conhece essa indicação. É um produto que funciona, um produto que faz toda a diferença na pele. Então é muito legal você estar usando a Sumos, a Destringente. Não é uma loção comum, é uma loção grau 2. O que significa uma loção grau 2? É uma loção que precisa de teste, ela precisa de comprovação de eficácia, e ela é grau 2 Anvisa. A Anvisa exige isso, então ela tem todo esse diferencial. E por quê? Porque ela tem dentro da formulação dela não apenas ativos para limpar a pele, para destringir, mas para poder clarear a pele, que é o nosso, no caso, a loção Sumos Adstringente. Então você vai orientar o seu cliente ou você a limpar a pele todos os dias, de manhã e de noite, com a loção Sumos. Pela manhã você vai usar o filtro solar, é um filtro solar que ele tem vitamina também, ele tem ativos que já vão hidratar a pele, que já vão também estimular a renovação, o rejuvenescimento da pele. Mas à noite você vai fazer o tratamento como? Você vai usar a loção Sumos com o Sumos Iluminador. O Sumos Iluminador, ele tem como ativo o ácido glicólico. O ácido glicólico é aquilo que eu falei ainda há pouco na live. O que ele vai fazer? Ele vai clarear a sua pele. Por quê? Porque ele tem uma ação mais potente, ele vai deixar a pele mais bonita. Ana, e é legal usar colágeno? O colágeno ajuda a clarear a pele? Sim, o colágeno ele também estimula a renovação celular, é uma fibra de sustentação, então você pode usar sim, tanto o colágeno em comprimido, ou você pode optar pelo colágeno em pó. Um ou outro você pode estar usando sim, sem problema nenhum, e você vai ter resultado, você vai gostar do que você vai ver, e o que é melhor, a pele vai ficar mais bonita. Ana, o que mancha a pele? Sol. Basicamente sol. Sol é o que mancha a pele. Mas essas luzes também, tá vendo? As luzes brancas também mancham a pele. Então, por exemplo, cabeleireiro, profissões que você, às vezes um computador que você usa com uma luz muito forte, pode sim pigmentar, pode manchar a pele. Ana, anticoncepcional mancha a pele? Sim, anticoncepcional, ele estimula muito hormônio na pele. E o hormônio em contato com o sol pigmenta sim a sua pele. Precisa cuidar, precisa usar filtro solar. Lembre-se, quando se fala mancha, são 2 dicas.
Prevenir e tratar. Prevenir, filtro solar de 2 em 2 horas. Tratar, você pode usar alfa-hidroxiácido, pode usar ácido glicólico. Tem outros ativos no mercado, esses são os que eu recomendo, que eu uso, que eu gosto e que eu conheço. E lembre-se sempre, a proteção da pele, ela é de fora para dentro e você pode acrescentar o colágeno de dentro para fora. Você vai ter uma pele clara, uma pele jovem, uma pele mais bonita. Beijo!